Como vencer os desejos incontroláveis? Como ter uma vida que agrada a Deus? Como viver sem toda hora estar caindo nos mesmos pecados? Nas leituras de hoje, o apóstolo Paulo nos mostrará como viver sem satisfazer os desejos da carne. Olá, meus irmãos, graça e paz, que alegria estarmos juntos na nossa caminhada bíblica. E hoje a nossa leitura, Gálatas, capítulos 4 a 6. Gostaria de destacar nessa epístola que tanto fala sobre a justificação pela fé, como uma maneira de se viver e agradar a Deus, o verdadeiro caminho. Infelizmente, os Gálatas estavam enveredando pelo caminho dos judaizantes, que queriam voltar a todos os rudimentos antigos. E é por isso que aqui no capítulo 4, Paulo censura dizendo: Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Muitos judaizantes estavam ensinando que eles deveriam voltar à prática de todos aqueles rituais mosaicos que apontavam para Cristo, ou seja, era um regresso na vida deles. Assim também hoje tem muita gente querendo apontar caminhos para nós que não são caminhos para frente, ao contrário, são rudimentos já vencidos. A simplicidade da nossa fé em Cristo é que precisa ser mantida. E o apóstolo Paulo, então, ao desenvolver em toda essa carta a importante doutrina da justificação pela fé, ele chega no capítulo 5 e diz assim: E digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Para vencer os pecados, não existem fórmulas, rituais ou religiosidade. Para vencer o pecado, só mesmo por intervenção do Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus opera em nossos corações, ele muda o nosso querer, ele nos liberta e nos transforma. E é isso que Paulo vinha desenvolvendo ao longo dessa epístola. Quando ele diz andar no Espírito, em outras palavras, ele está dizendo viver pela fé no Filho de Deus. Isso não é um conceito, isso não é uma ideia, isso é uma pessoa. O pecado vem até nós e nós invocamos uma pessoa que está conosco, que habita o nosso coração por meio do Espírito. Por isso ele diz, andai no Espírito. E aqueles que procuram andar no Espírito desenvolverão o que Paulo chama de o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E ele então diz, aqueles que vivem pela fé em Jesus, eles crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Quem vive pela fé no Filho de Deus não vive mais emaranhado no pecado. Ele foi liberto do domínio do pecado, seus olhos foram abertos, a pessoa agora sabe quem é Jesus. E a minha pergunta para você é, você tem vivido uma religiosidade? Você tem vivido de rituais? Ou você tem vivido com a pessoa bendita de Jesus Cristo, não ao seu lado, mas dentro de você, habitando o seu coração, guiando o seu caminhar? Dependa unicamente dele, invoque o nome dele, ele transformará a sua vida. Ainda hoje, Jesus tem chamado homens e mulheres para andar ao seu lado. Que você possa crer no Senhor Jesus, entregar o seu coração plenamente para ele e todos os dias de sua vida viver pela fé no Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. Esse vai ser o seu maior trunfo nessa vida, pois você terá a doce presença do Espírito de Cristo todos os dias em seu coração. Que Deus abençoe sua vida e as reflexões nesta terça-feira.